Bom dia, professor Fernando, mais uma aula de geografia para os alunos de sextos anos. E nós estamos trabalhando a apostila 4, capítulo 8, e nós temos como conteúdo estrutura geológica. Então, quando nós falamos em estrutura geológica, nós vamos estar falando na base que vai estar sustentando o relevo. Então, vou dar um exemplo meio que superficial, mas que cabe muito nesse momento. Então, quando nós vamos construir uma casa, então antes de levantar as paredes, nós temos que fazer o quê? Uma estrutura, fazer uma base, fazer o alicerce. Então, quando eu falo em estrutura geológica, eu estou falando sobre o alicerce no qual vai se sustentar o relevo da superfície terrestre. E cada relevo de cada lugar tem uma característica própria, né? E essa característica própria seria a chamada estrutura geológica. Então, na realidade, a Terra é composta ou distribuída por rochas, né? Rochas magmáticas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. Essas rochas elas não ocorrem na superfície terrestre de maneira única. Cada espaço tem um tipo de rocha de acordo com o seu processo geológico, ou seja, de acordo com a data da sua existência. Então nós vamos trabalhar muito a questão das chamadas eras geológicas. E dentro deste contexto nós vamos estudar estrutura geológica. Nós temos na realidade existem na Terra 3 grandes estruturas geológicas, os chamados escudos cristalinos, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Se nós formos falar, por exemplo, de Brasil, o Brasil tem apenas duas estruturas geológicas. O Brasil só tem os escudos cristalinos e o Brasil tem as bacias sedimentares. Não existe no Brasil os chamados dobramentos modernos. Então, eu tenho aqui um perfil da formação das estruturas geológicas. Vocês vão perceber que essas estruturas elas se compõem a partir das chamadas eras geológicas. Os escudos cristalinos eles datam da era pré-cambriana, que vai de 4,5 bilhões de anos até 2,51 bilhão de anos. Depois nós temos as bacias sedimentares, que podem ser da era paleozoica, mesozoica ou cenozoica. E nós temos os dobramentos modernos, que datam da era cenozoica. Então essas são as 3 estruturas geológicas da Terra. A partir de agora, vamos trabalhar de forma separada cada uma dessas estruturas. Eu tenho aqui o escudo cristalino. Então, o escudo cristalino é a estrutura geológica mais antiga. Então, ela data da era pré-cambriana, dividida em arqueozoico e proterozoico. Então, ela se desenvolveu no processo de formação da superfície terrestre. Então, o que eu vou encontrar em terrenos com escudo cristalino? Eu vou encontrar minérios, uma série de minérios, minério de ferro, manganês, bauxita, ouro, prata. Então, em área de escudos cristalinos, eu encontro minérios. Aqui eu tenho um tipo de escudo cristalino. Vamos perceber que os escudos cristalinos tem uma estrutura geológica mais antiga, como foi dito anteriormente, e já está um processo de desgaste natural pela sua idade, pelo seu tempo. Aqui eu tenho as chamadas bacias sedimentares.
Bacia, porque tem um formato de uma bacia mesmo, como se fosse uma bacia. E essa bacia é preenchida por sedimentos. Por isso, bacias sedimentares. Então, tem um formato de uma bacia e é preenchido por sedimentos. Então, são formações rochosas localizadas em área de depressão, justamente em forma de uma bacia. Ela pode ser relativa, ou seja, na parte continental, ou absoluta no fundo do mar. Então, ela acumula sedimentação. As bacias sedimentares, elas podem datar das eras paleozoicas, mesozoica e cenozoica. Da era paleozoica, mesozoica ou cenozoica. O que eu vou ter nas bacias sedimentares? Eu vou ter combustíveis fósseis. Tá? Eu vou ter combustíveis fósseis. Né? Eu vou ter petróleo, eu vou ter carvão mineral, eu vou ter gás natural. Então, se nos escudos cristalinos eu tenho minérios, nas bacias sedimentares eu vou ter combustíveis fósseis, petróleo, gás natural e carvão mineral. Aqui eu tenho algumas áreas, né, de uma área de bacia sedimentar. E logo depois eu tenho dobramentos modernos. Esse tipo de estrutura geológica eu não tenho no Brasil. Tá? Então, os dobramentos modernos, na realidade, são grandes estruturas de rochas magmáticas sedimentares, extremamente resistentes. Esses dobramentos modernos, eles têm origem durante a era cenozoica, tá? No período terciário. Ela ocorre a partir de movimentos internos na superfície terrestre, ou seja, chamadas forças tectônicas, né? Ou seja, aqueles movimentos que ocorrem na parte interior da superfície terrestre. Tá, o que vai provocar esses dobramentos modernos? Vai provocar as grandes cadeias montanhosas como a Cordilheira dos Andes, os Alpes na Europa, as montanhas rochosas nos Estados Unidos, a Cordilheira do Himalaia no continente asiático. Nesses dobramentos modernos, eu posso encontrar também algum tipo de minério mais raro, ou seja, mais difícil, mas eu posso encontrar também. Aqui eu tenho, né, uma imagem de uma grande cadeia montanhosa, os Alpes, né, na Europa. E, assim, vamos dar continuidade, falar de estrutura geológica dentro do Brasil na próxima aula, passar alguns exercícios para vocês. Espero que vocês tenham um bom dia e obrigado pela atenção. Até a próxima.